Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de cálculo numérico, em particular, bem-vindos ao nosso módulo 5, interpolação. Essa é a primeira aula desse módulo e, como de praxe, para toda aula a gente vai fornecer a motivação do módulo 5, tá? Aqui, no primeiro slide aqui eu mostro para vocês, pessoal, que nesse módulo a gente tem aí uma curva, né? Tem alguns pontos dessa curva e tem várias formas de achar curvas que podem passar por esses pontos. Então, na verdade, a gente tem uma função, só que essa função a gente pode não ter a expressão, ou seja, a gente pode só ter os valores para cada x qual é o y correspondente, e aí você tem que tentar construir uma curva que vai passar por esses pontos, tá? Você tem que construir essa expressão, e a forma como a gente vai fazer isso é basicamente através aí de métodos para encontrar polinômios. Tá? A gente vai trabalhar principalmente aí com polinômios. Pode ser linear, cúbico, como é o caso aqui. No caso, a gente está trabalhando aqui com splines. Tá? Isso vai ficar mais fácil de entender mais para o final aí do módulo. Então, eu já dei um pequeno spoiler aqui, tá, pessoal? Se você quiser, na descrição do vídeo vai estar esse link para o código em Python correspondente a essa figura, mas eu sugiro você segurar um pouquinho, esperar um pouquinho para ver como é que funcionam as metodologias, como é que são as ideias para construir esses polinômios associados aos dados, né? Quando você só tem os valores, os dados, você não tem a expressão da função. Antes disso, pessoal, vamos falar da motivação para estudar esse problema de interpolação, tá? Então imagina o seguinte, imagina que você, por exemplo, está coletando dados, informações de temperatura de um forno, né? E você só teria alguns pontos aqui, suponha que você só tem alguns pontos, né? E a partir desses pontos você quer, por exemplo, saber para isso aqui, imagina que no y aqui você tem a escala em minutos, né? Minutos, tá? E aí você quer saber, por exemplo, quando estava 1,5, quando deu 1 minuto e meio, né? Qual era a temperatura correspondente do nosso forno. Então, se você tiver uma expressão, né, uma função que relaciona dado o tempo, qual é a temperatura correspondente do seu forno, isso vai te permitir fazer uma estimativa desses dados que você não tem, tá? Dessas informações que você não tem. A outra forma da gente enxergar também a interpolação, pessoal, imagina então, por exemplo, que você quer saber, você tem aqui valores da população, né? Qual é a população do Brasil ao longo do tempo, também aqui de novo o tempo, né? E a ideia agora, então, é que se, por exemplo, eu gostaria de saber, lá em 1985, qual que era o tamanho da população. Então você quer fazer um cruzamento, você quer fazer uma verificação, por exemplo, qual era o número de escolas que você tinha, ou de postos de saúde, e qual é a proporção em relação à população, né? Será que essa proporção melhorou, piorou? Enfim. Então, obviamente, a gente não tem dados de população, pessoal, para todos os anos. Por quê? Porque é muito caro, é muito demorado, enfim, é um custo muito grande você ter a informação de toda a população. É o que a gente chama de censo, né? Censo demográfico. Então, para você ter essa informação, isso é caro, isso é demorado, custa dinheiro. Ninguém fica fazendo censo em todos os anos, tá? Enfim, então, com base nesse dado aqui, que você tem de 1991 e 1980, você pode reconstruir, se você tiver uma expressão, se você tiver uma função que interpola por esses pontos, você pode tentar inferir qual que era a população em 1985, por exemplo. Tá? Muito bem. Além disso, pessoal, a gente pode também ver ou tentar reconstruir os indicadores, né? Por exemplo, aí da população, acerca da população, por exemplo, pobreza no Brasil, né? Então a gente tem ano a ano, mas de repente você quer algum mês específico, né? Você não quer só você quer de maio de algum ano ou de abril, enfim. Você pode construir, você pode tentar obter a curva que passa por esses pontos aqui e a partir dela tentar inferir para um mês que você não tem ou que você não conhece o valor correspondente desse indicador correspondente. E você pode ter também outro indicador aí que é importante, que serve para fazer um monte de análises, é a questão do PIB, né?
Então você tem aqui, por exemplo, um PIB, tá certo? E aqui você tem como é que está a evolução do PIB ao longo do tempo, tá certo? Então você pode tentar construir, obter valores. Obviamente o PIB só é para cada ano, você não tem um PIB por mês, então você pode tentar inferir aí qual que era o valor do PIB para cada mês de cada ano, tá? Bom, a próxima aula então, pessoal, a gente vai estudar alguns conceitos importantes para a gente entender ou construir os métodos necessários para realizar uma interpolação. A gente já sabe a motivação, meio que a gente já está entendendo qual que é o que a gente deseja fazer com a interpolação, que tipos de problemas a gente pode resolver. Agora a gente vai então precisar de um arcabouço matemático para poder aplicar métodos para chegar na solução desse problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, pessoal. E vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.